Olá a todos, É, eu sou Felipe Ramos Barra, sou médico radiologista com atuação em imagem mamária. Então, eu trabalho apenas com mama, ultrassom, mamografia, ressonância, procedimentos diversos, punção por agulha fina, core biópsia a vácuo, mamotomia, orientada por ultrassom, mamografia, até por ressonância. E, além disso, também a gente tem aqui no nosso instituto mamografia com meio de contraste, mamografia contrastada. Temos também a cintilografia específica de mama ou imagem molecular mamária. Então, assim, a gente tem toda uma gama de imagem mamária aqui no IMEB, Imagem Médica de Brasília. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, vocês podem também entrar no nosso site, que é imaginologiamamária.com.br, que fica fácil vocês saberem, na verdade, qualquer tirar alguma dúvida, ver algumas imagens e também ter o contato nosso. A ideia desse vídeo, dessa aula, é mostrar e tentar passar um pouco de como eu interpreto o exame de RM de mama. Para tudo nessa vida você tem que ter uma semiologia, você tem que ter um tipo de avaliação sistemática. E o exame de RM de mama, por possuir várias sequências e várias imagens, tem mais de 1000 imagens, você tem que ter uma sistemática para você poder avaliar, porque assim, sem essa sistemática, às vezes você vai se confundir, vai ficar perdido, vai perder muito tempo para avaliação do exame. Então, esse não é o intuito, assim, a gente tem que fazer uma avaliação precisa, avaliação correta e num bom tempo. Não adianta você perder a manhã inteira para poder avaliar 2, 3 exames, esse não é o intuito. E por que disso? Assim, aqui atualmente a gente faz mais de 250 exames de mama, assim, tem um volume muito grande, então assim, tem que ter um fluxo, tem que ter uma rotina muito precisa para poder evitar de perder muito tempo. E quais são os primeiros passos para a avaliação do exame de mama? Antes de tudo, o que eu vou fazer? O que eu faço? Primeira coisa, eu vou conferir se o nome da paciente é aquilo mesmo. Eu vou ver o pedido médico para poder ver, na verdade, o nome da paciente, se é aquele mesmo, se o exame foi feito corretamente, se o exame é daquela paciente. Eu vou ver se o médico pediu, foi exame de mama mesmo, e também nisso, qual que é a indicação do exame. Por que o médico pediu aquele exame? Por que daquele exame? Se é o exame de rastreamento, se é o exame de solução de problemas, se é para avaliação de estadiamento ou avaliação já pós-biópsia com resultado de neoplasia de mama, se é para avaliação já de resposta terapêutica, resposta química, resposta cirúrgica, avaliação de segmento já na paciente já pós-câncer, já operada. Tem várias indicações e também um exame para avaliação de implantes ou próteses de silicone. Primeiro passo até do relatório é isso, é qual que é o motivo do exame, para você saber, porque muitos serviços, dependendo do tipo de exame que é indicado, do motivo daquele exame, o protocolo é realizado diferente. Por exemplo, aqui mesmo, se o motivo do exame for para avaliação de implante de silicone, a gente vai mudar um pouco o nosso protocolo. Então, assim, isso é fundamental porque você pode, hoje em dia a gente tem um protocolo geral, só que esse protocolo pode ser adaptado, se a mama é pequena, se a mama é grande, dependendo do motivo que for também, da indicação que for o exame. O segundo passo é ver o que a paciente colocou no questionário. Ou seja, todo exame você tem um questionário prévio, a paciente vai assinar um termo explicando do exame, explicando informações sobre o meio de contraste que será administrado do gadolínio, e também ela vai preencher os dados referentes àquele exame. Qual que é o motivo do exame, por que ela está lá, se a paciente já fez biópsia, se a paciente já fez alguma cirurgia, se ela tem histórico familiar, quando que foi essa biópsia, quando foi a cirurgia, desde quando que ela tem o silicone, por exemplo. Então, tudo isso é importante saber, e muitos desses dados, às vezes o médico não informa, não está no pedido médico. Por isso que vocês têm que tirar isso da paciente. Se fez químio, se fez rádio, quando começou, quando terminou, tudo isso tem que estar no questionário. O questionário tem que ser muito bem elaborado, especificamente para a mama. E depois disso é avaliar os exames anteriores que a paciente possui. É muito difícil, mas muito difícil mesmo, o primeiro exame da paciente ser um exame de ressonância de mama.
Está salvo os casos de, às vezes, de avaliação de implante ou prótese de silicone, que às vezes o primeiro exame a ser realizado já é o exame de ressonância. Muitas vezes o paciente vai ter ultrassom, vai ter uma mamografia, às vezes uma tomografia, um PET-CT que mostrou alguma lesão. Então, assim, tem que avaliar os exames anteriores. Primeira coisa, para ver se os achados desses exames têm expressão na ressonância. Se é aquele nódulo, se é aquela simetria, ou que for com a distorção, ou qualquer coisa, se aquilo ali vai ter expressão, se vai ter realce, e qual que é o grau de suspeição daqueles achados dos exames anteriores. E não só isso, já dá para ter uma boa análise dos achados que você está no seu exame de ressonância, no seu exame que você irá ver. No meio do exame você vai ter que parar e abrir uma mamografia, abrir ultrassom, para ver se o que você está olhando é o que foi visto ou se tem alguma expressão. Muitas vezes o exame é solicitado por uma indicação qualquer, só que você vai achar um real, você vai ver alguma alteração na ressonância que está às vezes se expressando na mamografia com uma assimetria, com uma distorção que passou batido, ou que não foi dada tanta importância para aquilo. Eu não vou comentar nesse momento sobre técnica de exame, sobre protocolo, a gente vai ter um momento específico, mas assim, do meu exame, como que é a minha rotina? Por onde que eu avalio? Então, costumo ser, a primeira coisa que eu começo é a avaliação global, que é a avaliação tridimensional da imagem de projeção máxima, que é o 3D MIP. Com isso eu consigo ver bilateralmente as mamas, consigo ver se já tem alguma coisa, e depois eu vou passando. Vejo o T1 pré-contraste, vejo o T2 pré-contraste, avalio a sequência da difusão. A gente tem 4 aparelhos da GE no momento, então assim, todo protocolo nosso, o protocolo dinâmico chama-se Vibrant. Então, eu avalio a imagem dinâmica pré-contraste, que é feita com saturação de gordura, e depois eu vou avaliar as imagens dinâmicas, conjuntamente com o mapa de cores, e por último, a gente avalia uma imagem de alta resolução, uma imagem praticamente isotrópica, com uma matriz muito grande, com uma espessura de corte muito pequena, que você tem uma resolução muito boa para poder avaliar pequenas lesões e ter uma boa imagem. A gente faz por último o que a gente chama que é o nosso isotrópico. É claro, assim, é evidente que eu não vou, viu, tem um pré-contraste, ok, cheque, vou para o T2 pré-contraste e não volto nunca mais, não tem um pré-contraste, não. A gente vai ficar indo e voltando no exame de mama algumas vezes para poder tentar fazer a correlação com várias sequências e até avaliar. Por isso que muitas residentes, às vezes o pessoal que não conhece no começo vai achar chato por causa disso. Porque é um exame que você tem que ir e voltar, ver se aquele nódulo ou aquele real, se não massa, tem expressão também nas outras sequências. Então isso é importante, tem que ficar sempre nesse vai e volta para poder ter uma boa correlação. Então, como eu disse, a primeira sequência que eu vou ver, na verdade, a primeira imagem, é uma imagem tridimensional de reconstrução de posição de intensidade máxima, ou 3D MIP. Nela, o que eu vou avaliar? Eu tenho uma visão geral, uma visão global, ou seja, eu vejo as duas mamas que eu tenho que avaliar ali. Eu vejo qual que é o realce de fundo, se ele é simétrico, qual que é o grau desse meu realce de fundo. E eu vejo também se já tem alguns artefatos de saturação ou de supressão na paciente. Por exemplo, nessa paciente aqui, uma paciente de 75 anos, que veio para avaliação de um nódulo que ela tem, foi visto no ultrassom, um nódulo já suspeito na mama esquerda. Se vocês habituarem, o N já são as imagens de subtração inicial, subtração tardia, primeira imagem pós-contraste e a última imagem pós-contraste. Parece brincadeira, mas vejam que o coração está branco, o coração tem um hipersinal, o coração captou contraste. Ou seja, o exame foi feito com contraste. Não é piada, não é brincadeira. No começo, até durante a residência, durante o R4, ou até no começo, já depois de ter acabado a residência, dependendo de como o exame é feito, você vai passar batido, você vai comer bola, você vai achar que aquele exame foi feito contraste, você está olhando o exame, às vezes você está achando lesão, você está avaliando, e quando você está chegando lá no final do exame, você fala, calma aí, não tem meio de contraste, ou seja,
Primeira coisa, veja se tem meio de contraste. Veja se foi feito o exame com contraste. O exame foi feito com contraste. Você tem uma avaliação global, bilateral. Você consegue ver que tem muitos vasos, mas que o realce de fundo é praticamente ausente. E já consegue ter uma noção. Opa, tem uma coisinha aqui. Só mudar para vocês ficar mais fácil. Tem uma coisinha aqui. Já tem um realce na mama esquerda. Consegue ver até que esse realce já tem até alguns foquinhos adjacentes. Já dá para ter uma noção já do que vai virar para frente. Eles costumam brincar que a gente já sofre por antecedência. Já vai ter uma noção, já se o realce de fundo é muito grande, já tem muitos realces. Já da primeira imagem já vai falar, opa, vou sofrer, não vou sofrer. Então, assim, já dá para ter uma boa noção do que virá pela frente. E você pode separar, você pode avaliar, por exemplo, só a imagem, só a mama direita, você pode avaliar também só a mama esquerda, e já consegue ver que além daquele realce, você tem muito provavelmente um artefato de supressão de gordura, tanto aqui na mama esquerda, quanto também na região axilar da mama direita. Tá certo? Depois disso, eu parto para a sequência T1 pré-contraste. O que eu vou avaliar na sequência T1 pré-contraste? Eu vou avaliar a composição mamária. Vou ver o quanto de tecido adiposo tem, o quanto de tecido fibrogranular tem naquela mama daquela paciente. Com isso, já é possível avaliar, talvez, às vezes, alguns nódulos, dependendo da composição mamária. Consigo ver distorções arquiteturais, tanto distorções arquiteturais suspeitas de neoplasia, como distorções ou desarranjos de cirurgia. É possível avaliar seromas, hematomas e também a região axilar, além também dos outros órgãos que existem na mama. Só vamos lá então. Opa. Então, no nosso T1, o que a gente vai avaliar no nosso T1? A gente vai avaliar a composição mamária. É uma mama extremamente adiposa, quase não tem tecido fibrogranular. E o que isso nos ajuda? A gente vai ver muito bem, claramente, que existe uma coisinha aqui. Opa, tem alguma coisa aqui. Isso aqui pode ser várias coisas, mas a gente já sabe que já tem uma alteração na mama esquerda. Consegue ver muito bem o mamilo, se o mamilo é invertido ou não. Dá para ter uma noção geral se foi bem posicionado, se a pele está ok. Consegue ver a região axilar, linfonodos axilares normais. Consegue avaliar também outros órgãos, como as costais, coluna, fígado. Então, dá para ter uma boa noção geral e já começar a avaliação do exame. É uma mama adiposa com ausência de realce de fundo. Depois disso, eu parto para a sequência T2 pré-contraste. O que eu vou ver na sequência T2 pré-contraste? Vou ver se tem cistos e já vou ver se os nódulos, às vezes é possível ver nódulos e também seroma, hematoma e a região axilar. Os nódulos na sequência T2 varia muito se é com ou sem saturação de gordura. Na sequência T2, sem saturação de gordura, os nódulos com hipossinal costumam ser nódulos benignos, costumam ser um fibrinoma, enquanto os nódulos com hipersinal costumam ser suspeitos. Na nossa rotina, a gente faz sequência T2 sem saturação de gordura, porque o nosso intuito principal é a avaliação dos nódulos, a avaliação dos realces, e com isso ajudar na definição da suspeição, do grau de suspeição de cada realce. O mais comum é o T2 com supressão de gordura, porque com isso você consegue ver perfeitamente os cistos. Mas do exame de ressonância de mama, sim, os cistos são importantes, mas assim, pequenos cistos você talvez não consiga ver na imagem sem supressão de gordura. Mas às vezes pequenos cistos não são importantes. É muito raro um cisto de 2 ou 3 milímetros ser o grande problema do exame, ou a grande dúvida na vida daquela paciente. Tá certo? E por que eu uso o sem supressão? Porque eu vou ver na difusão, a difusão me ajuda muito. Brilha na difusão, especialmente no B0, cisto, linfonodo, hematomas. E quanto maior o B que eu vou usando, as lesões benignas vão sumindo. Vou mostrar para vocês, fica mais fácil de exemplificar. Na sequência com B0,
Aqui tem um pouquinho de artefato, mas, por exemplo, eu vejo os vasos, os linfonodos têm um hipersinal na sequência de difusão. E já dá para ter uma noção um pouco também de cista. Se o paciente não tem cista, não tem nada nela ali. Então já dá para ter uma noção um pouco geral. E assim que eu vou aumentando o B, vocês vão vendo aqui, ó, B750 já suprime bastante a mama. E quanto maior o B que eu for usar, menos tecido mamário eu vou ter. Vai apenas aparecer as lesões suspeitas. Vamos, por exemplo, para o nosso T1, de ver que aqui está o nosso nódulo. Se for partir para a difusão, vocês vão ver que o nódulozinho está ali. Quanto maior o meu B, ou seja, com o B bem alto, aquele nódulo ainda persiste. Então, aquele nódulo é um nódulo já de alta suspeição, porque é um nódulo que foi visto no T2 com um hipersinal. A gente tem um sinal com hipersinal em relação ao músculo. Por exemplo, o músculo está bem escuro, está bem com o hipersinal bem preto, aqui já está um cinza clarinho, um cinza bem claro já. E na difusão, com alto B, ou seja, o nódulo também apareceu. Apesar de ter alguns artefatos, o nódulo também apareceu. Ou seja, já é um nódulo que eu já, mesmo às vezes sem haver realce, o nódulo já tem um alto grau de suspeição só por causa disso. Vamos lá. É imprescindível avaliar a imagem pré-contraste. Às vezes, até no começo da nossa vida de residente, a gente já quer partir logo para o realce, já quer ver a imagem do realce, já quer ver o que realçou, já quer ver a curva, fazer a curva, o achinho, o washout, quer ver esse mapa de cor. Mas a imagem pré-contraste nos diz muito na mama. Porque a gente vai ver, na verdade, ductos com hipersinal. A gente vai ver cistos com hipersinal, ou seja, cistos com alto conteúdo, cistos com conteúdo proteico ou hemorrágico. A gente vai ver seroma e hematoma. E, na minha opinião, é uma das melhores imagens para avaliação de artefato metálico, de clipe, de biópsia. O Vibrant pré-contraste, eu vejo muito bem os artefatos metálicos. E por que é importante eu saber, vamos para o nosso Vibrant, o pré-contraste, se existe ducto com conteúdo proteico ou não? Porque a gente sabe, é um exame dinâmico. A paciente tem que ficar parada. Por mais que, por exemplo, no meu software eu tenho algumas, ele reduz o artefato de movimento, mas mesmo assim a gente tem que saber se a paciente mexeu ou não. Não é incomum, é super comum. Toda semana a gente depara com pelo menos um caso de paciente com cisto com conteúdo proteico, ou seja, cisto com hipersinal espontâneo no T1 pré-contraste dinâmico, ou ducto com hipersinal, que mexe um pouquinho durante as fases pós-contraste. E isso gera um artefato. Você vai achar que aquela paciente teve um realce, que é um nódulo que realçou, é um realce ductal, é um realce linear, e vai dar como suspeito, mas na verdade é somente um ducto com hipersinal, ou um cisto com hipersinal que, na verdade, mexeu. Ou seja, a gente consegue ter uma visão geral de toda da paciente. A gente vê como ela tem um tecido adiposo, então assim, fica muito mais fácil de ver, fica praticamente tudo liso, que não tem nada na mama direita. Aqui em cima a gente tem informação L de left, R de right. Então consegue ter uma noção geral, já vê, na verdade, que ela tem já um hipersinal, porque a paciente já fez uma biópsia desse nódulo, então assim, já tem um hipersinal já. Isso aqui é um sangue em volta do nódulo dela. Ou seja, isso aqui, se a paciente mexer, você vai comer bola, você vai cair do cavalo. Vamos avaliar as fases pós-contraste, a gente vê aqui. Felizmente para a gente, ela não mexeu. Olha, o pré-contraste, primeira fase, segunda fase, terceira fase. A gente vê aqui, quase não mexeu. Ou seja, isso aqui, a gente não vai ter nada. A gente consegue ver muito bem que o nódulo dela foi realçando. Mas não é o momento agora. E depois disso eu vou avaliar o Vibrant e o mapa de cor para poder avaliar o pós-contraste, avaliar os realces, avaliar se tem foco, avaliar também os nódulos sem realce. Então vamos para o nosso Vibrant e o mapa de cor. Ok. Perdão, desculpa. Então, aqui o nosso mapa de cores, a gente consegue ver muito bem
Eu gosto sempre de ter um isotrópico em cima, que é uma imagem que eu tenho de alta resolução, ou seja, eu consigo ver claramente tudo que ela tem de real. Então, ele sabe que tem uma coisa na esquerda, mas vamos começar pela direita. A gente vê muito bem que os vasinhos dela estão realçando. Vamos aumentar para poder ficar ver mais fácil. A gente vê que os vasos estão realçando e que na mama direita nem foco de realce ela tem, ou seja, a mama direita totalmente limpa, não tem nada de realce. E vamos partir então para a mama esquerda dessa paciente. Indo para a mama esquerda, lembrando lá em cima, L de left. Deixa eu ver que também está tudo limpo, não tem nada. E, opa, apareceu uma coisinha feia aqui. Apareceu um realce nessa mama dessa paciente. Vamos continuar a avaliar e não tem mais nada. Não tem nenhum outro foco, não tem nada. Somente nós podemos observar esse realce aqui. Depois, se quiser, vou colocar na descrição quais são o modelo de aparelho que eu tenho, quais softwares que eu uso, que ajuda bastante. E vamos então avaliar qual que é a curva de realce. Opa, a curva de realce em percentual, a primeira fase pós-contraste, realçou 136%, ou seja, teve um incremento de 136%, ou seja, uma fase inicial rápida, ou seja, acima de 100%, com uma lavagem, ou seja, em um washout ou uma curva tipo 3. Já isso mostra mais uma vez que é um realce totalmente suspeito. E a gente pode tentar avaliar, como no 3D parecia que tinha alguns realces em volta, vamos ver se isso é real ou não. Se na verdade se a gente tem algum realce em volta daquele nódulo nosso ou não. E aquilo que eu falei, a gente vai mudando, a gente vai vendo no dinâmico se tem alguma coisa em volta ou não, se na verdade você vai para a exploração, você vai para o T1, você vai reconstruir. Acho que isso que é o interessante do dinâmico, que a gente consegue fazer uma análise inteira do exame de mama. Ou seja, a gente tem um realce, que é um realce do tipo nodular, é um realce nodular, oval e irregular. A gente vê que tem um contorno, uma margem totalmente irregular dele. Não vamos esquecer que isso aqui que ela tem é sangue, então talvez vamos partir para a subtração, que fica mais fácil da gente ver. Vamos para a subtração, que fica mais fácil da gente ver. Olha que o nosso realce é só isso daqui. É um realce um pouquinho irregular, mas que fica fácil da gente ver que ele existe, que ele é um realce suspeito. Certo, gente? E por último, eu também gosto de avaliar muito o isotrópico, que eu vou avaliar também os realces, vou avaliar os nódulos sem realce, gosto de ver a pele no isotrópico e vejo também a axila. Perdão. Então vamos avaliar também no isotrópico, que esse aqui, o isotrópico, você vai ver que a resolução dele é muito grande. Ele vai feito com uma matriz muito grande, espessura de corte muito fina. Com isso eu consigo ver claramente a região axilar da paciente, eu vejo os linfonodos, eu vejo muito bem como é que está. Eu vejo que a pele está simétrica, que não tem nenhum espessamento cutâneo, não tem nada. Eu vejo que não tem mais nada além do que eu deixei de ver. Eu tenho esse nódulo, esse realce, nódulo com realce, e não tem mais nada nessa paciente. E assim, para a gente poder medir, você pode ver o tamanho real desse realce. Fica fácil a gente saber, na verdade, qual que é o tamanho, poder passar para o médico, de dar distância e tudo mais, assim. Por isso que a importância é ter um exame que você consiga ter uma noção, na verdade, para saber a distância do mamilo, a distância da pele. Então, tudo isso é importante para o médico na hora, para o médico que está recebendo o exame, para ele planejar a cirurgia, você ter uma noção, uma distância da lesão para o complexo areolo-papilar, do nódulo para o músculo peitoral. Tudo isso é importante de você saber de dizer no seu laudo, do nódulo para a superfície cutânea mais próxima, no caso aqui inferior. Tudo isso é importante porque o médico tem que se planejar a cirurgia dele. Ele planejando a cirurgia, ele vai planejar também retalho, quanto que ele pode tirar ou não. Então tudo isso é fundamental e importante para o médico saber o laudo dele. Segundo o BIRADS, a gente pode informar no relatório, por exemplo, no meu relatório eu posso dizer que tem um nódulo com realce, no caso
no quadrante inferomedial da mama esquerda. Eu posso dizer corte I59 e L70,5, mas eu não gosto porque é difícil às vezes você ver esses numerozinhos. Então, todo o laudo aqui da nossa clínica, a gente faz um relatório mostrando para o médico uma imagem colorida. A gente coloca um filme para o médico, ele vai ter uma noção tridimensional de tudo aquilo ali. E o porquê que isso é fundamental. Não mande, pelo amor de Deus, uma imagem somente em plano axial, somente em plano sagital. Para orientar um estudo dirigido, seja uma biópsia por ressonância, ou seja um ultrassom dirigido, é caótico. É imprescindível você ter, na verdade, uma noção tridimensional, você saber aonde está todo o seu realce, saber aquilo ali no plano sagital, no plano coronal, no plano axial. Então, assim, é importante a gente sempre manda para o médico esse filme colorido aqui. Nele, opa, perdão, saiu, ficou errado. Nele, é possível ter uma noção da inferioridade em relação ao complexo areolo-papilar. Ele vai ter uma noção do quanto de pele que tem, tanto anterior quanto inferior. Então isso acho que é fundamental para o médico, e não só isso, aponte também no 3D, mande uma imagem volumétrica, mande uma reconstrução para o médico ver aonde está o nódulo em relação ao mamilo. Se quiser colocar aqui, eu acho também muito interessante, colocar para o médico aonde está o mamilo. A gente sabe, às vezes o mamilo não realça tanto, mas, por exemplo, se colocar para o seu médico, isso eu falo para o mastologista, para o médico que está recebendo o exame, aonde está o mamilo, aonde fica o mamilo, então para ele ter uma noção de onde está. Porque você, como radiologista, vai fazer um second look, fazer um exame dirigido, é muito complicado se você não tiver uma orientação espacial do que você está vendo. Então, assim, e acho que isso é fundamental, saber que está próximo do mamilo, saber que existe aquilo ali. Então, isso aqui, ou você faz o filme, ou você indica para ele aonde está, em qual local que está. Então, gente, eu acho que é isso. Assim, obrigado pela atenção. A gente tem vários recursos, eu posso fazer só o mapa do real, assim, mas acho que quando está tranquilo na nossa rotina, a gente pode fazer isso. Mas assim, isso é como eu vejo exames, vocês vão ver que não demora, não é tão demorado, não leva muito tempo. Por isso que a gente consegue ter uma boa produtividade se a gente tiver uma boa rotina. A gente sistematizar muito bem o nosso laudo. E, mais uma vez, obrigado para todos vocês. Só para vocês, novamente, qualquer dúvida, entre no nosso site, mastologiamamaria.com.br, mande um e-mail, entre em contato, qualquer dúvida que vocês tiverem. E é isso aí, brigadão.